pessoas assim com mais politização. A maioria da minha turma era 120 alunos, era um pessoal de classe média alta. Na época, nós tínhamos o golpe militar instaurado, tinha tido o AI-5, o ambiente político era muito pesado, né? Se você reunisse meia dúzia de pessoas para falar mal do governo, você com certeza corria risco do DOP cercar a reunião e prender todo mundo e tirar explicações de por que você estava falando mal do governo. Era um ambiente na escola paulista, ao lado da sala do diretor, a Paulista é uma escola federal, tinha um coronel do SNI que monitorava todas as atividades dos alunos, dos professores, dos funcionários da faculdade, e mandava os relatórios para o SNI. Quer dizer, era um ambiente realmente policial dentro da universidade e fora da universidade. Teve lá o Jabas Passarinho, durante um período, e outros que não eram militares, mas que rezavam na cartilha de uma universidade descerebrada, de uma universidade que não pensava, que não tinha autonomia. Planejaram implantar o ensino pago nas universidades públicas do Brasil. Nós lutamos contra isso, nós participamos muito. Eu me lembro que a gente mobilizava pelas causas populares, eu particularmente, para votar a questão do SUS na Assembleia Nacional Constituinte, a criação do Sistema Único de Saúde do Brasil, que, na minha opinião, é a maior reforma de Estado que o Brasil já fez, foi a implantação do Sistema Único de Saúde, que é uma coisa muito elaborada. Pena que seja desfinanciado. Nunca foi financiado à altura. Sempre teve muito menos dinheiro do que a necessidade para atender bem o povo. Daí o grande problema que o SUS enfrenta, que é exatamente a falta de financiamento. Ao lado, obviamente, muitas e muitas vezes, de uma gestão maléfica, de uma gestão maldosa, às vezes mesmo de uma gestão corrupta que se coloca dentro do sistema. Mas o SUS, como ideia de atendimento, de humanização, de atenção à vida, à saúde das pessoas, é o sistema mais perfeito do mundo, escrito na lei, na Constituição e depois nas leis complementares do Sistema Único de Saúde. Que a democracia sem equidade social, ela é manca, ela não tem o equilíbrio das duas pernas, tá certo? A liberdade de opinião, a liberdade de expressão, a liberdade de organização dentro dos preceitos, dos moldes democráticos, tá certo? Democraticamente, eu aprendi que a coisa mais importante da vida de um ser humano é a liberdade de pensar, a liberdade de se expressar, a liberdade de se organizar, a liberdade de agir. Quem defende a volta à ditadura, quem defende o autoritarismo, não tem ideia do que é viver sob o autoritarismo. Não tem ideia. Você não pode ter um país como nós temos no Brasil, onde 8 famílias de ricos detêm a riqueza de 100 milhões de compatriotas seus. Não dá para um país ser assim. Isso não é um país, isso é uma coisa horrorosa de distribuição de renda, de miséria, de sofrimento. E isso está em risco hoje, porque hoje nós temos um governo no Brasil que é um governo que causa a Índia para ele é coisa que não existe. Quer dizer, eles não têm uma causa humana dentro do projeto deles. A noção de desenvolvimento desse governo que está no Brasil é a noção de desenvolvimento, na minha opinião, do século XIX. Toda pandemia, toda epidemia, ela prejudica mais, ela mata mais, ela atinge mais os mais pobres, aqueles que têm condições de vida menos organizadas, vamos dizer assim, mais sofridas. Não vai acontecer o contrário agora com o coronavírus. Os lugares onde tem morrido mais gente são as periferias. Por quê? Porque as condições de saneamento são muito ruins. Quer dizer, a pessoa não tem água para lavar a mão. Se ele lavar muito a mão, ele pode ter uma conta de água difícil de pagar. E mesmo, muitas vezes, a água não chega na condição dele fazer a sua higiene, né? O esgoto corre a céu aberto. Além disso, moram 5, 6, 8 pessoas numa casa só. Como é que você vai fazer isolamento social num lugar onde tem muita gente dentro do mesmo espaço? A desigualdade social em São Paulo é a mais perversa do Brasil.
São Paulo tem os piores bolsões de pobreza do país, ao lado dos maiores bolsões de riqueza. O contraste em São Paulo entre o que tem e o que não tem é muito, mas muito sério, muito grave. Então, uma cidade que permite que o crime organizado derrube as suas matas, onde, principalmente nos mananciais de produção de água, é uma cidade que não está se desenvolvendo de maneira planejada, de maneira inteligente. Pelo contrário, está fazendo um desenvolvimento predatório, um desenvolvimento absolutamente desplanejado. É isso que tem acontecido na nossa cidade já de algum tempo para cá. Então, os índios vivem em condição muito precária. O poder público de São Paulo ele tem condições de dar o maior apoio, o maior auxílio para essas aldeias indígenas, que são aldeias indígenas dentro da metrópole. Eles têm pouquíssimo apoio do poder público, a verdade é essa. Está tudo na mão. Então, veja, o poder público é omisso. A Guarda Civil tem feito algumas ações, mas isso é uma coisa que não é uma coisa só de polícia. Isso tem que ter ação policial de repressão, tem que ter ação dos órgãos de uso e ocupação de solo, tem que ter ação da CETESB, tem que ter ação da inteligência da polícia para prender os mandantes. Sabe as milícias do Rio de Janeiro? É o que está acontecendo aqui nas áreas de manancial de São Paulo. É o crime organizado derrubando, loteando e vendendo criminosamente. E o Estado e o município não têm política pública organizada para enfrentar essa situação. Eram 15 milhões de metros quadrados de área do Parque de São Paulo em 2004, e em 2012 passou a ser 45 milhões de metros quadrados. Aumentou em 3 vezes a metragem. Isso foi bom para a cidade. São Paulo é uma cidade muito carente de área verde, de parques em particular. Eu sou um defensor de parque. Zeladoria urbana é você tapar os buracos, é você tomar conta das guias e sarjetas, é você consertar o poste que está caindo, é você fazer uma poda de árvore bem feita, não uma poda de árvore predatória, é você recapear as ruas, é você ver um esgoto que está vazando, uma água, enfim. E a questão do morador de rua, eu não trato o morador de rua como uma questão de zeladoria urbana. Pelo contrário, o morador de rua é uma questão humana que está acima de qualquer outra questão. Você tem que ter políticas públicas para fazer com que a pessoa consiga viver de maneira digna, sem você passar o trator. Junto com a derrubada das matas que eu coloquei aqui, um dos problemas de política pública mais difíceis que tem na cidade é você encaminhar de uma maneira correta a questão das pessoas em situação de rua. Mas isso não impede a zeladoria urbana. Não impede nunca. Pode ser feita, desde que seja feita com cuidado. Qualquer mobilização contra esse governo federal, ela é bem-vinda. Então, nós temos que ser calmos, pacíficos, nos mobilizar, denunciar o governo que está aí, que é um governo que caminha para o autoritarismo, que tem lados, facetas fascistas. Sim, tem sim, tem sim. Esse governo tem vários integrantes dele, tem o próprio presidente, na hora que ele grita "Viva o Coronel Ustra", ele é uma pessoa que não tem condição de comandar, de dirigir, de presidir o Brasil. Porque quem conheceu o Ustra, sabe quem o Ustra é, sabe o que eu estou falando. É um monstro, não é um ser humano. E, ao contrário do que se diz, sem imprensa não tem democracia. Não tem democracia sem imprensa, não existe. A imprensa é fundamental. Então, o papel de vocês da sociedade é importantíssimo. Nunca percam a sua independência, nunca percam as suas ideias, trabalhem por que vocês acreditam e trabalhem firme, porque o Brasil precisa de vocês. Nossa geração está passando o bastão para a geração de vocês.